Então a aula de hoje para mim é uma das aulas mais complexas, assim, no sentido de, se você entender a dinâmica do como é que foi a compilação da Bíblia, como é que as coisas chegaram até nós, o Antigo Testamento, tu já vai conseguir entender grande parte daquilo que você vive hoje. Muita gente quer ler o Novo Testamento, mas não sabe ainda sobre Gênesis. É tipo você querer assistir o jogo de futebol do final para frente, você não vai entender o porquê do resultado, está entendendo? Então, você não tem como você descobrir aquilo que está no Apocalipse, se você não leu aquilo que está no começo. Esse é um princípio, né? Tudo começa pelo começo. E a aula de hoje é a primeira aula sobre a parte bíblica, especificamente a parte bíblica. Até semana passada você tinha sido impelido para poder começar uma grande rede na sua casa, ter a disposição de ganhar vidas e poder ensinar alguém, e eu acredito que já fizeram isso, amém? Não tem nenhum amém aqui, meu irmão. Amém? É isso. O Luizão sim, né? O Luizão começou uma de homens lá, né? Agora, né? É isso aí. A Lia então pode começar uma com as meninas da faculdade, a Bruna também, o Isaac, tá entendendo? Aqui, ó, vocês aqui, lá no interior, linha Simoneto, né? Né, linha Simoneto? Linha Boa Vista. Eu não me misturo com a Simoneto. Aqui pertinho, aqui, 145 quilômetros para frente. Bom, é isso aí, ó. Rede Metanoia. Eu soube que a família inteira estava ontem aí, família pastoral e tal. Os irmãos jejuando, orando, tudo, né, meu? É isso aí, esse é o caminho. Deixa que as coisas se alinham. Uma hora a patrola passa, plana a terra. É mais fácil de andar, que estrada de chão é ruim, né? Bom, mas você já está então teoricamente habilitado para avançar. E a partir de hoje, então, a gente começa estudando de Gênesis até Apocalipse. Nós vamos começar, eu só dou essa aula, depois vem outros professores. E a aula de hoje é sobre a Torá. Alguém sabe o que é a Torá? Eu posso sair da frente da câmera, Luiz? Para pegar o material aqui? A Torá é isso aqui, ó. A Torá, na sua Bíblia, se você abrir lá, abre comigo, ela tem de Gênesis a Apocalipse. Pega aqui, Ana. Essa aqui é uma Bíblia, uma Torá de Gênesis, Apocalipse, com comentários de rabinos. Aí só tem os 5 primeiros livros. Ela está assim mesmo, ela não está virada, então é assim mesmo. Tu vai ter que abrir ela. Ela é isso, você tem que ler ela da direita para a esquerda. Por isso que parece que está virada. Então tu vai manuseando, vai passando. Aqui eu tenho uma Rumash. Hoje é só palavra hebraico. Rumash é um comentário de um rabino, um Rashi, só sobre o livro de Êxodo. Vai passando ali. Vai ter o texto original do comentário e o texto. Aqui tem um dicionário. Pega aqui, Luizão, dicionário hebraico para você manusear nas escrituras. Eu vou passar acho que para cá, que daí não sai na frente da câmera, né? Amém. Tu quer ficar para você? Esse aqui é o outro mais antigo. Esse aqui é um Sidur, para quem já foi na igreja católica, sabe como é que são a liturgia da igreja católica. A igreja católica nada mais é do que uma sinagoga judaica transformada, né, em romana. Então toda a liturgia que tu vê na igreja católica, ela foi uma cópia daquilo que são as liturgias nas sinagogas com os judeus. E isso aqui é um livro, o Sidur é um livro das liturgias. Então tem a bênção para casamento. Esse aqui é messiânico, tá bom? Essa aqui, para quem gosta de versões de Bíblia, essa Bíblia é muito boa, Bíblia de Jerusalém. A Bíblia de Jerusalém, ela é uma versão católica, essa aqui, então ela tem os livros católicos aqui dentro, e é bom a gente saber que a gente vai sobre o cânon, né? Então a versão é muito boa. Vai passando aqui, ó. Esse aqui é Mishnah. Houve um equívoco na minha última aula sobre essa disciplina, mas esse aqui é uma parte da Mishnah. Nós vamos falar sobre o que é Mishnah.
é um tratado, na verdade, de leis orais, é a Torá oral, onde eu tenho uma porção da porção inteira das 63 porções, assim dizendo, um fragmento só, são 63 livros, assim dizendo. Cada livro então tem em torno de 12 a 13 livros, cada livro 12 a 13 livros, estão grandes, enormes, e eu tenho uma porção de um desses 12, de uma parte das 63, esse aqui é a segunda vez que eu estou lendo ele, é um livro muito bom, e esse aqui é o meu xodó. Eu tive sentado 2 anos com um Rabino Efraim Boitner, espero que um dia ele assista uma aula nossa, poder falar do nome dele. Rabino Efraim Boitner, surpresa nossa ou não, padrasto da Esther, que deveria estar no curso hoje aqui, acho que estão chegando de viagem, padrasto dela, da Stephanie, não Esther, da Stephanie, padrasto dela, ensinou hebraico para ela até os 8 anos, depois acho que eles se divorciaram, e ela desaprendeu. Se ela soubesse que lá na frente Deus ia chamar ela, né, cara? E eu sentei com o pai dela, o padrasto dela, durante 2 anos, e essa é a primeira Bíblia que ele ganhou quando ele era ainda criança, morava em Jerusalém, e ele me deu de presente. É assim mesmo, está rasgada as primeiras páginas, e essa é uma Bíblia original, e nessa Bíblia aí, eu encontrei o texto de Jó, aonde você lê lá que a mulher de Jó falou para Jó: por que tu não amaldiçoa o teu Deus e morre? Aí na versão original não está escrito amaldiçoa o teu Deus, está escrito por que tu não bendiga o teu Deus e morra, porque uma mulher que temia a Deus junto com o seu marido jamais diria para ele amaldiçoar a Deus e morrer. O que ela estava dizendo para Jó: Jó, bendiga a Deus por tudo que você está vivendo, bendiga a Deus pelas moléstias, por termos perdido os filhos, bendiga a Deus por termos perdido tudo, então morra. E Jó falou para ela: tu está louca? Quem que sã consciência conseguiria bendizer a Deus por tudo isso? Eu desejo que nunca ter nascido. Está entendendo? Mas a mulher de Jó até hoje ela é amaldiçoada pelo meio evangélico porque não conhece as escrituras, e ela fala que aquela mulher não seja como a mulher de Jó. Cara, a mulher de Jó, segundo as escrituras ali, ela mandou bem dizer a Deus, né? É porque a mesma palavra, e aí que tá, tem que entender a cultura, porque a mesma palavra amaldiçoar é a palavra baru, que é a mesma palavra abençoar. Na Bíblia a palavra baru, que é a palavra amaldiçoar, é a mesma palavra abençoar, e também a mesma palavra ajoelhar-se. Então quando você fala, eu quero bendizer a Deus, teoricamente tem 2 formas, com palavras ou de joelhos. Se você estiver de joelho, está bendizendo a Deus. Por isso que fala que todo joelho se dobrará, é uma forma de bendizer a Deus, e de ser abençoado também. E talvez a falta de dobrar os joelhos também é uma forma de ser amaldiçoado, os orgulhosos aí de plantão. Enfim, outro ponto também a se destacar é quem acredita que a Bíblia é apenas isso que a gente tem como regra de vida e como padrão moral e religioso, é a única, mas existem literaturas das quais fazem com que não seja a única. Por exemplo, vocês têm na mão de vocês um monte de literatura que não torna a Bíblia única. É como se a gente tivesse, por exemplo, qual que é a base? A Bíblia. E para construir o castelo, outras literaturas que vieram com o decorrer do tempo. Então para nós, o nosso manual de vida primordial sempre vai ser a Bíblia, e depois dela alguns outros mais perto dela, e depois deles outros, aí você vai ler lá Luciano Subirá, Luiz Hermínio, o que você quiser ler, mas como obras terceiras ou quartas, está entendendo? Eu aconselho muito vocês lerem Atos 19, aonde fala assim: portanto ide e pregai o evangelho a toda criatura, a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Papa
Bento, Francisco Bento, como é que é o nome dele aí? Esse agora, esse aí, ele escreveu no seu livro, e eu não me recordo a página, mas se eu não estou enganado é 250 e poucos a página. Ele escreveu dizendo assim: porque não está nos livros originais o fragmento do texto batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele, o Papa, escreveu no seu livro, numa época de formação, dizendo que a Igreja Católica acrescentou esse texto, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por que eles colocaram isso? Porque a Igreja Católica foi o maior defensor da Trindade. Está entendendo? Então eles precisavam botar subterfúgio nas Escrituras que mostrasse que a Trindade existia, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas tu olha para tu ver no livro de Atos, quando eles batizavam alguém, não há nenhum relato aonde fala e batizaram em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Só diz assim: e batizaram em nome do Senhor, ou e batizaram em nome de Jesus. Pode ler lá Atos para tu ver nos batismos que tem. Por que Atos não fala sobre o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e Mateus fala? Porque o tradutor tendenciou a tradução para aquilo que ele acredita. Está entendendo? Por isso que a gente tem muita coisa hoje que a gente prega, e por isso a doutrina vai se distanciando. Eu sempre digo que a gente está como aquela árvore lá, ó. Se você olhar aquela árvore, hoje a gente está ali, ó, naquela pontinha, aquela folhinha ali, ó. E a Bíblia diz que Jesus é a raiz de Davi, ou seja, a raiz está aqui embaixo. A gente é alimentado pela mesma seiva da raiz, com certeza, mas até que ela saia daqui e chegue aqui, muito nutriente se perde no meio do caminho. E o que o Paulo orienta em Romanos 11? Volta mais perto das origens. Quanto mais perto da raiz você tiver, mais forte o alimento. Jesus era o quê? Grego, romano, latino. O que Jesus era? O que Jesus era? Qual que era a descendência dele? Judeu. Jesus falava hebraico, comia comida kosher, aquela de Levíticos, guardava o sábado, cuidava das leis alimentares, cuidava de toda a Torá, cumpria cada mandamento, e a prova disso é Mateus 5,17. Abram lá para vocês verem. Uma das grandes provas, né? Teria várias hoje para falar. Nossa aula é muito texto hoje, eu vou pular muita coisa, tá? Não tem como, eu tentei dar uma aula pausadamente, igual está aqui no material. A gente ficou 3 horas tendo aula, foi cansativo, o pessoal não entendeu, então eu vou tentando ser mais dinâmico aí, conversando sobre isso. O que diz aí Mateus 5,17? Quem vai ler aí, pega o microfone ali. Calma aí, vamos o microfone, que daí o pessoal que está na câmera lá, eles vão ouvir. Não entende? Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Tá. Quem tem aqui outra versão? Não vim para abrogar. Tem outra para destruir, para abolir. Destruir, abolir, tem alguém? Abolir, abrogar, revogar. Olha a distância entre abrogar e destruir. Uma coisa é tornar inválida, outra coisa é destruir. E ele fala: não vim nenhuma nem outra, então eu vim cumprir. Essa palavra cumprir é a palavra plerosai. Plerosai, se você for ver no grego, existem algumas ferramentas. Eu vou abrir aqui, glória a Deus por esse material que a gente está aqui, ó. Está aqui, essa aqui é uma Bíblia Strong, você pode adquirir ela tem um custo de R$5 e pouco, eu acho, pelo app. Mateus 5:17, a gente abre aqui, e aqui você vai ver, em azulzinho, é o texto original em grego, está lá, Mateus 5:17, olha o que fala: não penseis que vim
revogar a lei ou os profetas, está aqui, ela aqui, mas vim cumprir, plero, tornar cheia, completa, preencher até o máximo. O que Jesus veio fazer não era cancelar a lei, os primeiros 5 livros, ele veio tornar ela mais completa. Por exemplo, um exemplo aqui, tá? Quando alguém pode me falar um dos 10 mandamentos, o menor que você lembra? Tá, não matarás. Eu pergunto para você, quem já matou aqui? Quem já matou uma formiga? Uma mosca? Um animal? Então, e alguém nunca se fez essa pergunta? Se a Bíblia fala, não matarás, e eu matei uma mosca, será que eu estou em pecado? Nunca ninguém se fez essa pergunta? Afinal de contas, não está dizendo o que não matar, só está dizendo não matarás, é ou não é? Aí vem Cristo e traz um outro entendimento. Abre comigo lá, Mateus, deve estar aberto aí, Mateus, capítulo 5, verso 19, pode ser 21, melhor, vamos lá. Ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo, certo ou não? Versículo 22, eu porém vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo, e qualquer que chamar a seu irmão de raca será réu do sinédrio, e qualquer que lhe chamar de louco será réu do fogo do inferno. O que Jesus fez? Jesus pegou o texto do não matar e agora tornou-lhe pleno. Quantos aqui já se encolerizaram contra seu irmão? Está mais difícil hoje de cumprir do que antes, porque tem uma doutrina chamada doutrina da graça. João Calvino e Armin, na verdade nem foi eles que propagaram isso, mas foi os caras que vieram depois deles, que tornaram o evangelho uma balela, uma libertinagem total, faz o que quer que não dá nada, está todo mundo salvo. Por consequência desse texto de Mateus 5,17, dizendo que Jesus, ele não veio, só que a doutrina acredita que o Antigo Testamento foi abolido por Jesus, agora é só o Novo. Deixa eu te perguntar, quem disse que existe Antigo Testamento ou Novo Testamento? Aonde que Deus falou que Ele tornou velho o Antigo? Ou anulou aquilo do passado? Onde que Ele fala? O único texto que Ele diz, a gente contra Ezequiel e Jeremias, são 2 textos que pontuam uma nova aliança, mas não invalidando a outra. Ele fala que os pais invalidaram, não Ele. Fala, os vossos pais invalidaram, ou seja, disseram o seguinte: nós não queremos essa aliança, então os pais de vocês invalidaram, então eu vou dar uma nova. Agora isso aqui ele fala como é que é a nova aliança. Essa nova aliança ele não inventa nada escrito, ele fala assim, ó: eu colocarei as minhas leis dentro do coração de vocês, ou seja, eu só vou tirar do papel e colocar para dentro, ponto. Ela não vai ser anulada, não vai ser cancelada, eu só vou tirar do papel e vou colocar dentro de você. Só que veja bem, ele fala as minhas leis, vai lá comigo lá, Jeremias 31, Jeremias 31, 33, ele vai dar o ponto exato, que é a lei. Ele fala assim: mas essa é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor, porei a minha lei no seu interior, e é sobre isso que eu quero falar. Colocarei a minha lei. Fala. Vai lá. De aliança e tal. E na ceia, o que representa aquela nova aliança em relação ao relacionamento de Deus?
ao propósito, ou tem alguma coisa a ver, né, em relação ao Antigo Testamento, ao Novo Testamento? Tem tudo a ver com esse texto aqui. Olha só: eis que vem dias, diz o Senhor, 31, em que farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor: porei a minha lei no seu interior e as escreverei no seu coração, e serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E não ensinará mais alguém a seu próximo, nem alguém a seu irmão, dizendo: conhecei o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor, porque perdoarei a sua maldade, nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Quem foi que estabeleceu a nova aliança? Jesus. E quando que a lei entrou para dentro? Quando? No derramamento do Espírito. Quando derramou o Espírito, o cumprimento da profecia foi o seguinte: a lei que estava no papel, que foi inspirada pelo próprio Espírito, agora o Espírito, que é o dono dessa lei, entrou para dentro de nós e pegou o nosso coração. É como se, por exemplo, antigamente tinha a plaquinha: proibido estacionar, ou pare, está entendendo? Ou não pise na grama. Aí agora você tira a plaquinha e bota a plaquinha dentro do cara, não precisa ninguém dizer para ele que não tem que pisar na grama, ele sabe que não tem que pisar na grama, ele vai e contorna aquilo ali. Foi o que Deus fez. Por exemplo, se eu te perguntar, quando que você leu a primeira vez não matarás como um dos mandamentos? Talvez depois de adulto. E como que você sabia que não podia matar desde criança? Quem te ensinou? Você está entendendo? Tem coisas que é só por Deus mesmo, é Ele que implanta dentro de nós. Mas pastor, ele nunca ouviu do Evangelho. Mas ele não precisa ouvir do Evangelho para ter o Espírito, porque muitos homens do Antigo Testamento nunca ouviram do Evangelho. Na verdade, afinal de contas, o Evangelho nem tinha chego ainda, e eram homens cheios do Espírito, porque Deus dá o seu Espírito para que Ele quer, na hora que quer. Teve uma mula que falou em nome do Senhor? Tem ou não tem? Você está entendendo? O problema é que a gente tem uma mentalidade evangélica. A mentalidade evangélica acha que o cara tem que vir para a igreja, tem que receber Jesus como Senhor e Salvador, e agora está tudo certo. E a gente tira a onipotência de Deus, de dizer: Ele é poderoso para fazer o que Ele quiser. Ele pode agora pegar o cara bêbado ali, botar o cara aqui dentro, o cara começar a orar em línguas e profetizar. Pode ou não pode? Pode, Ele é Deus. Vamos lá, o que é a Torá então? A palavra Torá tem dois sentidos na tradição judaica. A primeira delas, eu fico com isso aqui, ó, é toda a vastidão e variedade da tradição judaica. É o sinônimo de ciência, sabedoria, amor a Deus. Sem ela a vida não tem sentido e nem valor. O sentido mais profundo da Torá é que ela é o maior sentido da vida. Alguns rabinos dizem que a árvore do conhecimento do bem e do mal seria a Torá. E outros, em contradição, dizem que a árvore do conhecimento do mal não é a Torá, mas a árvore da vida é a Torá. Porque o Deus é escrito assim. Isso aqui eu peguei de um estudo rabínico, então tu vai ver que todo estudo rabínico, Deus está escrito sem o E, porque tem um mandamento. Qual que é? Não usar o nome de Deus em vão. Então os rabinos, eles são os extremos da lei. Eles acreditam que se eu botar, escrever Deus num papel, o papel se consome, não se consome? Então eles, com medo de pecar, eles não escrevem por completo o nome de Deus. Então eles sempre deixam faltando uma letra, aonde você entende que é Deus, mas eles não escreveram que é Deus, porque se estiver pecando nesse sentido, eles estão isentos disso. Esse é o extremo da lei, tá bom? Ortodoxia. O segundo sentido da palavra Torá é esse aqui, ó: instrução, é ensino, direção, e por último lei. Por que por último lei? Porque não adianta você ter uma lei, mas não saber como usar a lei. Eu perguntei: quem aqui já matou?
Ninguém ergueu a mão. Por que vocês não ergueram a mão? Vocês já mataram? Aí quando a gente leu lá Mateus 5, o que o irmão falou no fundo? Meu Deus, todo mundo já matou então. Agora onde que é a condenação? Jesus falou, aquele que matar sem motivo. Qual que é a brecha que eu tenho aí? Que se eu tiver um motivo e matar, eu estou isento. É isso aí. Por exemplo, a pergunta que fizeram para mim, e os militares? E você precisa matar, pastor, o que você faz? Mato. Se precisar matar, mato. Dentro da lei. Dentro da lei. A própria lei dos homens me dá 3 amparos: estrito cumprimento do dever legal, caso de necessidade, ou legítima defesa, em terceiros ou de própria. São os 3 casos que eu poderia atirar e matar alguém. Se a lei dos homens me dá esse amparo, e a lei de Cristo também, sem motivo eu estou pecando, com motivo eu estou isento. Está escrito ali. Calma aí, vai lá, nos ajuda aí. Ei, tem um... Como é que é? Vai lá. Fala e depois vai lá. Tem um texto que fala, pastor, que se a gente pegar alguém roubando, eu não sei agora qual o texto que é. Levíticos. Se pegar alguém roubando dentro da casa e cometer alguma coisa contra o irmão, a gente está isento. Matar, literalmente, se matar o cara, dentro de casa. Mas daí vão usar a lei, daí vão ser legalistas, pastor, né? Vai lá. Olha só, quantos aqui já leram aquele texto, não adulterarás? Aquele texto, se fosse, cara, a aula ela vai ser, eu acho que bem diferente da lá de Xaxim. Se aquele texto fosse aplicado hoje, por exemplo, na literalidade do texto, por que Jesus não condenou aquela mulher pega em adultério? Não. Porque ele queria ensinar por causa do arrependimento? Não. Porque não era ela que está adulterando? Não, era ela que está adulterando. Por que Jesus não condenou, gente? Quase. Veja bem, se a gente lê a literalidade da lei, tu vai perceber que para se condenar alguém pego em adultério, precisaria trazer o adúltero e a adúltera e ter pego o ato. Pegou o ato dos dois, traz os dois para cá. Primeiro ponto, tá bom, tá os dois, o adúltero e o adúltero, tá aqui, eu vi. Segundo ponto, eu tenho que ter no mínimo um quórum de 3 pessoas aptas para julgar o caso. Tá bom, eu tenho. Então, julgando o caso e tendo testemunho dizendo eu vi, mata. O que Cristo fez? Cristo sabia da situação e sabia que da lei que eles trouxeram só a mulher. Só trouxeram a mulher. Aí ele falou: já estão pecando, cara. Eles já estão errando em trazer só a mulher. Por isso que ele falou aquilo ali. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Sabe por que ele falou isso? Porque ele conhecia a lei e ele sabia que os caras estavam enganando ou tentando enganá-lo ao trazer só a mulher. Quando ele jogou o contrário, dizendo assim: quem não está errando aqui de vocês, atira a primeira pedra. Ninguém teve coragem. Por quê? Porque sabiam que tinha que ter trazido o cara junto. Agora, sinceramente, se eles trazem o cara junto, e Jesus fala isso, e tem 3 caras que dizem assim: eu não tenho pecado e vou atirar a pedra, Cristo também teria que atirar a pedra, porque ele também era apto para julgar. O irmão lá no fundo lá. Nessa situação, pastor, do adultério, os fariseus estavam todo momento tentando pegar Jesus, né? Sim. Todo momento tentando pegar Jesus. Então eles chegam para Jesus, como você falou, na lei. Se Jesus ali condena a mulher pela lei, eles iam falar que ele estava aplicando a lei e ele não era amor. Se ele absolve a mulher pelo amor, iam falar que ele não aplicava a lei, que ele era só o amor. Então Jesus, conhecendo o coração deles, jogou isso para eles também, né? Não feriu a lei e também não usou do amor para defender, para que ferisse a lei. Então ele jogou para eles a responsabilidade
né? Como muito sábio que Jesus era, e eles não tiveram saída. Então eles não conseguiram pegar Jesus. Nem um instante eles conseguiram pegar Jesus, né? A aplicabilidade da lei, ela tem que ser na íntegra. Aí vamos lá, o caso do adultério. Na época do adultério, se tivesse, por exemplo, o WhatsApp, e você, homem, chega em casa e tá a sua esposa no WhatsApp, mandando mensagem de texto para um outro cara: ô meu cheiroso, querido, que vontade de ficar com você hoje. Você chega em casa, olha aquilo, o que você faria? Você matava, né? Na lei, você não podia fazer nada, não era adultério. Você tinha que pegar no ato. Tu tinha que pegar no ato. Tu ia ter que deixar ela se encontrar, ou ele se encontrar, e pegar no ato. Adultério. Aí o que Jesus veio fazer então? Não veio completar a lei? Aí ele fala: se você olhar e desejar, já está pecando. Ou seja, ficou ao mesmo tempo mais fácil de pecar e mais fácil também de descobrir o pecado. Jesus completou a lei. Naquela época tinha que ser só encontrou, viu ali, pá, pecado. Agora não. Desejou, querido, olhou para o lado, está desejando, você está adulterando. Ou seja, quebrando a doutrina dos calvinistas, está mais difícil viver hoje pela graça do que pelo tempo da lei. Só que falta conhecimento, e porque nos falta conhecimento a gente está perecendo. Então a Torá, a palavra Torá é a palavra direção, uma instrução. A palavra Pentateuco é a palavra grega da palavra Torá. Penta, né? O Brasil é penta, campeão, hexa agora, né? É hexa, né? Mas penta quer dizer os 5, não é hexa? Pô, eu não entendo futebol, velho. Para mim já estava, para mim já era hexa, tanto tá tentando, né? Mas penta quer dizer 5, né? Então, o que quer dizer Torá? Torá é os 5 primeiros livros, e Pentateuco também. Então, se você pegar a sua Bíblia de Gênesis a Deuteronômios, está ali. Agora, o que é a Septuaginta? Alguém já ouviu falar de Septuaginta? Chamada versão dos 70. A versão dos 70 foi a primeira tradução do hebraico para o grego, quando os rabinos juntaram 70 sábios em salas diferentes, entregaram para eles uma Torá e disseram: traduzam para o grego. E milagrosamente conta a tradição que quando pegaram os 70 escritos, eles estavam iguaizinhos na tradução, não havia uma palavra diferente. Então eles entenderam que foi o próprio Senhor que os inspirou para traduzir para o grego, e permitiram que as traduções continuassem, porque senão era só o hebraico. Em torno de 30 autores, 30 homens escreveram o Antigo Testamento, num período de 1000 anos, 1000 a 1400 anos, alguns falam, mas a sua conclusão terminou em aproximadamente 400 antes de Cristo, da sua escrita. Qual que é o idioma oficial? O hebraico. Esse é o idioma oficial. Dentro do Antigo Testamento tem outras línguas: fenícia, assíria, babilônia, árabe, aramaico. Qual que é o idioma que Jesus falava? Hebraico para alguns e aramaico para outros. O que é o aramaico? Qual que é a diferença entre o aramaico e o hebraico? O hebraico é aquela língua portuguesa que a gente tinha antiga, que a gente pega algumas traduções: e dar-se vos-á, boa medida, sacudida, recalcada e transbordante. Está entendendo? E o aramaico seria aquela nova versão que você tem ali: e eu vou te dar uma boa medida, vou sacudir ela, vou deixar ela pronta, e vou fazer ela ficar super cheia. É uma tradução dos dias de hoje, ou seja, o aramaico é a língua mais popular. Assim dizendo, por que mais popular? Porque o aramaico foi posterior ao exílio da Babilônia. Lembra quando o povo saiu, estava em Jerusalém, havia se corrompido, e Deus mandou que o exército babilônico atacasse e prendesse todo o exército de Judá e Benjamim,
prenderam as 2 cidades, levaram cativos para a Babilônia, aquele período de Jeremias ali. Eles lá presos, eles começaram culturalmente, passou 70 anos, então eles não tinham uma boa academia de letras na Babilônia. Eles começaram a se adaptar a uma linguagem menos culta e mais cotidiana. Por exemplo assim, quando eu vim de Santa Maria para cá, a gente falava, pelo menos, tu estás. Eu falava assim, eu tinha essa linguagem, tu estás, porque culturalmente o Rio Grande do Sul fala assim. E quando eu vim para cá, um dia eu voltei para lá, meu pai falou, crem, o pai falou crem, ele falou, bate, você está ficando com português meio, porque eu comecei a pegar um português daqui, crem, não, mas é um português que tá literalmente raso, assassinado, mataram o português, não é homem, tá entendendo? Estão tirando, né? O crendio, diferente, na ilha, diferente, tais pensando que, né? Aí você pega a cultura deles e começa a falar, cantadinho, tais pensando, aí você volta para o Rio Grande, falando cantadinho, diz, rapaz, tu és gaúcho, é assim, né? Certinho, ele é de lá, né? Então o que acontece? O aramaico é isso, eles estavam escravos na Babilônia e culturalmente não tinham academias de hebraico, então começou-se a falar uma língua mais popular, e Jesus então, logo depois da saída da Babilônia, eles mantiveram esse idioma como um idioma das negociações e tal, e permaneceu assim. Esse é o tetragrama. Alguém consegue ler para mim isso aí? Aqui nós temos 4 letras. Nós temos a primeira letra Yud, a segunda letra Rei, a terceira letra Vav e a quarta letra Rei. É a mesma aqui, né? Está vendo? Isso traduzido em português seria YHVH. Esse é o tetragrama impronunciável. O que os caras fizeram com o nome de Deus? Inventaram umas vogal no meio. Inventaram umas vogais, aí começaram a botar, chamar de Javé, Jeová. Isso não existe, tá bom? As vogais é isso aqui, ó. Vou escrever para você. Yud, Rei, vai. Mais abaixo. Calma aí então, calma aí que eu vou. É o zoom lá. Diminui um pouquinho do zoom aí, daí dá. Yud, Rei, Vav, Rei. Como é que são as letras no hebraico? A, E, I, O, U. A, E, I, O. É isso aí. Você viu lá? Não, diminui lá. Isso. É aqueles pontinhos ali. No nome de Deus, esse nome aqui não tem vogal. É isso aqui, ó. YHVH. Tenta pronunciar para mim isso aqui. Tenta pronunciar isso. Não tem vogal, é só aquilo ali, é YHVH. Pronuncia para mim. O que os caras fizeram? Inventaram os pontinhos. Pronuncia para mim. Está entendendo? Tu imagina pegar o seu nome e dizer assim, meu, Giovanni é meio difícil de falar, eu botar Giovanni. Tu vai aceitar? Mas se fizeram isso com o nome de Deus, não dá nada, né? Vai lá comigo, Êxodo. Vou lá, vamos ler lá. Como que se pronuncia? Não se pronuncia o nome, por isso que não tem a pronúncia. É chamado o tetragrama impronunciável de Deus. Você pode agora colocar, isso vai ver na sua Bíblia, adjetivos. Por exemplo, Êxodo capítulo 3, verso
verso 13. Verso 13. A pergunta clássica, né, de Moisés para Deus. Então disse Moisés a Deus: eis que quando vier os filhos de Israel e lhe disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: qual é o seu nome? Que lhes direi? Olha só, os caras estavam há 400 anos presos, numa cultura onde tinha o Deus Sol, a deusa Lua, a rã era um deus, o boi era um deus, Faraó era um deus, a águia, os leões, as estrelas eram deuses, cheio de deuses. Imagina você hoje, chegando, por exemplo, para quem veio de uma cultura católica, apostólica, romana, e dizendo assim: cara, Deus falou comigo. Aí eles vão te perguntar: qual? São Longuinho, São Cipriano, São Sebastião, São Francisco, São Cristóvão, São Bernardo, Santa Maria, a Aparecida, vai lá outra, Santa Luzia, vai outra, Guadalupe, Santo Expedito. Qual Deus? Qual Deus? Qual que falou com você? Qual que é o nome do teu Deus? Aí, versículo 14. E disse Deus a Moisés: Errie, Asher, Errie, eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. O que Deus estava dizendo para Moisés? Moisés, quando perguntar que Deus enviou, diga para eles: eu sou aquilo que eles querem que eu me torne, foi quem enviou. Como assim? O que você quer que Deus se torne para você? Salvação? Então salvação me enviou. Cura? Então a cura me enviou. Qual que é o Deus que tu quer? O que tu quer que Deus seja para você? Bênção, bênção, maldição, maldição. Eu sou o que sou. Alguns falam que como se fosse uma prepotência de Deus. Não, essa palavra em hebraico, Errie, Asher, Errie, está dizendo: eu sou aquilo que você quer que eu me torne. Vai lá comigo, Êxodo 6. Aí Moisés, não satisfeito, aqui está o tetragrama impronunciável, e eu provo para você que está maior aqui essa Bíblia. Êxodo, capítulo 6. 6, versículo 2. Falou mais Deus a Moisés e disse: eu sou o... Todos estão em caixa alta, não está? O que o tradutor fez? Ele não tinha como pronunciar aquilo ali na sua Bíblia, não tem como botar YHVH, ele colocou um adjetivo: Senhor. Em outras tu vai ver Adonai, está entendendo? Quer dizer Senhor em hebraico. Agora, olha aqui, eu vou sublinhar aqui, para você poder ler em hebraico. Originalmente está escrito aqui, ó. Passa para eles a Didi. Circulado ali, o tetragrama de Deus, exatamente como está escrito aqui em cima no telão, para você entender. Aquela parte que eu falei sobre o aramaico está aqui. Os passos da formação da Bíblia, esse ponto é muito importante. Quantos aqui acreditam que somente a Bíblia tenha sido a maneira de Deus falar com o homem? Digam amém. Quantos acreditam que Deus falou de outras formas? É isso aí, Deus falou de outras formas. Nós vamos ler agora alguns versículos. A primeira forma que Deus começou a falar foi assim. Como é que a Bíblia se formou, né? Homens de Deus contaram e transmitiram as palavras de Deus oralmente. Não havia escritura, era passado oralmente, era assim. Deuteronômio 6 falou o quê?
e ensinarás, e falarás dela, e inculcarás teus filhos, assentado na tua mesa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. É isso que fala Deuteronômio. Ou seja, falar é um pai passando para o filho os ensinamentos. 1 Coríntios 15:3, o que Paulo fala? O que eu recebi do Senhor foi que também lhes entreguei, que na noite que foi traído, partiu o pão. Deixa eu te perguntar, Paulo recebeu isso escrito? Alguém falou para Paulo como que aconteceu, e Paulo vira para a igreja de Corinto e fala: o que eu recebi, da forma como eu recebi, eu quero transmitir para vocês também, oralmente. Depois, esses caras que ouviram começaram a escrever os textos em tabuletas de argila e em folhas de papiro, como estas, as tabuletas de argila. Êxodo 17, versículo 14, o Senhor falando para Moisés: escreve isso, Moisés. Olha só o que diz lá, Êxodo 17, 14. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isso para a memória num livro e relata aos ouvidos. Deixa eu te perguntar uma coisa: escreve o que, se os 10 mandamentos só foi em Êxodo 20? Quantos acham que a lei foi dada só para Moisés? Ou foi dada antes de Moisés? Quem acha que foi antes de Moisés, ergue a mão. Quem acha que foi só depois de Moisés? Quem não arrisca mais nada? Hã? Vai lá comigo. Uhum. A Josué transmite eles, ou seja, eu já vou falar sobre essa transmissão. Vai lá comigo, Gênesis 26. Olha só esse cara aqui, meu. Esse cara surpreende quando alguém lê. Gênesis 26, versículo 5. Eu posso ler aqui para ficar gravado? Porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Não está escrito lei, está escrito leis, mais de uma. Não é mais de uma porque é primeiro mandamento, segundo mandamento, não, é mais de uma estrutura de lei. Eu vou explicar sobre isso. Abraão é anterior a Moisés. Abraão guardou os mandamentos, os estatutos, os juízos e as leis do Senhor. Transmitido oralmente. Quer ver um cara anterior ainda? Gênesis capítulo 1. Não, vou colocar um e depois o 2, pode ser. Olha só, versículo 28. Olha essa lei. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai, dominai. O que é isso? É um mandamento. Deus está falando: eu vou te criar, mas eu vou te dar uma ordem aqui: domina, sujeita, multiplica, enche, cresce. Olha só, outra, capítulo 2, versículo 16, nós vemos mandamento ali, né? No 1, agora o 2,16. E ordenou o Senhor. O que é isso? Uma ordenança.
Ah não, pastor, então peraí, então quer dizer que então Moisés não recebeu a lei? Não, Moisés recebeu a lei escrita, fala que o dedo de Deus escreveu, mas as leis já foram dadas para Adão. Tudo que Moisés viveu, Adão já sabia da lei, Abraão também. Quer ver? Eu provo para você, mais ainda. Por que que Caim e Abel trouxeram sacrifício? Trouxeram oferta. Da onde que eles tiraram isso? Da onde? Eles inventaram um negócio que agora eu tenho que trazer uma oferta? Não. Eles sabiam a lei, o Senhor havia transmitido para eles. Levíticos capítulo 1 e capítulo 2 pontua exatamente o que fazer e como fazer. Se você ler 1 e 2, você vai ver que Caim trouxe uma oferta e Abel a outra. Levíticos 1 fala o quê? Estas são as ofertas de holocausto, ou seja, sacrifício. E no capítulo 2, as ofertas de manjares, ou seja, comida. Quem trouxe a oferta de comida lá no Gênesis? Quem? Caim. Caim era lavrador da terra, e Abel, pastor de ovelhas. Sempre o pastor morre, cara, não adianta, sempre é culpa do pastor, no final das contas, né? Abel era pastor de ovelhas, Caim, agricultor. Aonde foi o pecado dos dois aí? Ou dos dois não, né? De Caim. Porque Caim era o primogênito e achava que ele podia trazer a oferta primeiro, mas Levíticos fala que quem tem que trazer a oferta primeiro é a oferta de sacrifício, depois a de comida. Ou seja, Caim, naquele complexo de, eu sou o melhor, levou primeiro a oferta de comida, quebrou a lei, primeiro era a oferta de sacrifício, depois a de comida. Primeiro era a oferta do Abel, depois a de Caim, mas Caim quis ir antes. Fala, e trouxe uma oferta, Caim trouxe oferta ao Senhor, e o Senhor não se agradou, e Abel trouxe, o Senhor atentou para a oferta de Abel, ou seja, Abel trouxe depois de Caim. Está entendendo? As leis já começaram. Os passos da formação da Bíblia, então, foi falado ali antes, que Deus então transmitiu para homens, que repassaram isso, e alguns começaram a escrever, copiaram as tabuletas em folhas e juntaram em rolos, chamado códices. Está ali os rolos. Depois dos rolos e códices, vemos os livros escritos e mais tarde impressos. Agora é o seguinte, qual eram as cópias mais antigas que se tinha até 1947? Era chamados códices de Alepo e de Leningrado, porque são duas cidades em São Petersburgo, Alepo e Leningrado, aonde tem um museu. Essas cópias traduzidas, elas datavam de 930 depois de Cristo, ou seja, 1000 anos depois de Jesus, os códigos escritos do Antigo Testamento, muito tempo depois de Jesus, né? Eram os códigos mais originais que se encontraram. Na época de Jesus tinha mais atuais, é claro que tinha mais atuais, mas os mais antigos foram encontrados 930 depois de Cristo. Aí, um dia conta a história que em 1947 um jovem pastor, sempre o pastor, vai cuidar das ovelhas, uma ovelha se perde, ele entra numa caverna atrás dessa ovelha, entrou lá dentro, ele chuta um vaso, esse vaso quebra, e dentro desse vaso tinha um rolo. Esse rolo, ele olhou e disse, deve ser algo muito valioso, pegou esse rolo, levou para uma feira. Nessa feira, a coincidência é que ele estava vendendo o rolo para o comerciante, e um arqueólogo passava por lá e viu aquele rolo, e bateu o olhão e disse, cara, esse rolo não é normal. Comprou do cara e falou para aquele pastor, me leva até onde você achou. A história conta que aquele pastor levou aquele arqueólogo até uma caverna, e quando aquele arqueólogo entra naquela caverna, ele estava entrando dentro da maior biblioteca da história, chamada as cavernas de Qumran. Dentro dessa caverna
eram os antigos lugares aonde os maçoretas, quem que eram os maçoretas? Homens responsáveis por traduzir. Ou seja, não tinha como imprimir as folhas, então eu tinha que ler, para que isso aqui não se perdesse, eu tinha que reescrever de novo. Então havia um grupo de homens chamados maçoretas, que eles só faziam isso, eles iam reescrevendo os papiros, para não se perder. E aquele arqueólogo encontrou uma caverna então com papiros escritos datados de 200 anos antes de Jesus, ou seja, de 200 antes a 930 depois, dá um lapso temporal de 1000 anos. Sabe qual foi a maior surpresa do arqueólogo? É que quando eles pegaram a escritura de 930 encontrada depois de Cristo e aquela de 200 antes de Cristo, elas eram exatamente iguais, não haviam erros de tradução. Aqueles caras maçoretas que traduziam, eles temiam tanto a Deus, porque o Senhor falou: não tire e nem acrescente nada, senão vai ser acrescentado maldição sobre a tua vida, e os caras foram fiéis nisso. Agora, alguém já leu aquele texto? Se você tirar um tio, nem um tio ou um J, sairá da lei sem que tudo se aconteça, sem que tudo se complete. Não tem um texto assim que Jesus falou? Tem ou não tem? Esse texto é isso aqui, ó. Veja bem, eu vou apagar aqui, posso? Eu vou mostrar duas letras para vocês, originalmente duas letras. Essa aqui é uma letra, essa é a letra, aquela letra de cima é a letra B, e a letra de baixo é a letra CH, ou RET. Olha o que muda. Agora você imagina isso, escrito numa folha de papiro, o detalhe da letra, porque se eu mudar aquilo ali, eu transformo um B em CH, muda totalmente a palavra. Vou te mostrar outra letra. Ah, dá para ver? Tá. Essa letra aqui é a letra Dalet, a letra de Davi, do nome de Davi. E essa aqui é do nome de Deus lá, o Vav. Melhor, desculpa. Essa aqui é a letra Rei. E o Vav é essa outra aqui, ó. Olha o que muda. Muda o tamanho dessa aqui para essa aqui, e muda a pontinha para trás dessa aqui. Agora você imagina um tradutor tendo que olhar o detalhe e reescrever. Eles eram minuciosos, e alguns levavam a vida inteira para transcrever tudo, e nada se perdeu. Está entendendo? Nada se perdeu. A teologia do Canon, essa parte aqui é uma parte bem maçante, eu vou dar uma pulada nela, tá? O que é a teologia do Canon? Uma das teologias é de um cara, a palavra Canon quer dizer o que? Cana, regra, vara. Lembra quando Jesus falou? O que vocês vieram ver no deserto? Uma vara, uma cana agitada pelo vento, ou seja, um homem num padrão, num referencial que estava sendo agitado pelo Espírito. É isso que Jesus estava dizendo para eles. A palavra Canon quer dizer o que? Um referencial, um instrumento de medir. Aí aqui na sua apostila tem um cara chamado Erich Zengler, não tem? Zenger? Tem, né? Ele criou uma doutrina do Canon, e ele colocou o Pentateuco, o Antigo Testamento, em 4 blocos. É isso que fala, está aqui em cima. 4 blocos. Quais são os blocos? Primeiro bloco, de Gênesis a Deuteronômios, onde ele colocou que é a revelação originária do Sinai. É a Torá como uma promessa, uma interpelação. Aí depois na sua Bíblia tem quais livros? Josué, Juízes, e vai andando até Crônicas, não é? Ele colocou como a história de Israel na terra, representando o passado do povo. O terceiro bloco, Jó, Salmos, Eclesiastes, Provérbios, Eclesiastes, ele colocou como a sabedoria da vida, algo presente,
Você pode abrir hoje um provérbio e ler, Provérbio 25, por exemplo, diz: não viva na casa do teu irmão para com que ele não se enfade de você. É assim, não é? Vai, fica toda hora na casa do cara, o cara vai dizer: meu Deus, o cara não para de vir aqui, homem. Por melhor amigo que seja, um provérbio está sendo muito atual, sabedoria para a tua vida. E o último bloco é de Isaías a Malaquias, ou seja, o profetismo representa o futuro. Agora então eu teria a colocação da explicação, não você tem aí, mas eu quero passar para o ponto da comparação com aqui, ó. Nesse sentido podemos ler o Novo Testamento, passado, presente e futuro. A Torá, livros históricos, passado, livros sapienciais, Eclesiastes, Salmos, Provérbios, é o presente, e livros proféticos é o futuro. No Evangelho, Atos dos Apóstolos representam o passado da igreja, as epístolas de Paulo, para Zenger, para aquele teólogo, representam o presente. Você lê uma epístola de Paulo e aplica hoje na sua vida. E o livro de João, o Apocalipse, de João, representa o quê? O futuro, igual os profetas. Está entendendo a analogia que o cara fez? E os evangelhos, pastor, representam o quê? A Torá. A Torá, os primeiros 5 livros, a lei, a instrução de Deus para o povo. Não foi isso Jesus? Jesus não veio como Deus para o povo? E fez o que? Não ensinou? A mesma coisa que Deus fez através de Moisés lá no passado. Então o Evangelho tem tudo a ver com a Torá. E depois do Evangelho, Atos tem a ver com os livros de Josué, Juízes, Crônicas e assim por diante. Está aqui, esse outro ponto bacana. A Torá, formas de literatura e teologia. Por exemplo, na sua Bíblia, abra comigo a sua Bíblia, Gênesis capítulo 1, versículo 1. Por que o seu livro está escrito Gênesis? Qual que é o título original desse livro? No início está escrito lá Gênesis 1:1, no início. Então o livro originalmente em hebraico, o texto está escrito lá. Se você botar, qual que é o texto, pastor? Pegue aqui para você ver. Vocês manusearam, mas não leram, né? Abre lá, está ali, ó. Do lado de Gênesis tem uma palavra ali. Qual que é a palavra? Bereshit. Quer dizer o quê? No começo. Êxodo capítulo 1, versículo 1, o que diz ali? Êxodo 1:1. Abre lá. Shemot. O que é Shemot? Não, nome. Estes, pois, são os nomes. Então o nome do livro é Nomes. Originalmente, estou falando para vocês. Levíticos. Qual que é o nome do livro de Levíticos? O nome original dele? Levíticos 1. E chamou. Está ali, está entendendo? Está mais fácil você olhar lá. Números 1:1. Na sua tradução não começa com no deserto, mas depois fala no deserto. Fala, estas são não fala como é que é? Números 1:1. Falou mais o Senhor a Moisés no deserto. Então o nome original do livro é Bemidbar. E o último, Deuteronômio, fala, estas são as palavras, ou seja, Devarim. E assim é todo o Antigo Testamento.
exceto os profetas, que estão relatando quem que foi que escreveu. Tem que dar o nome de quem escreveu aí. Agora, por que foi colocado Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômios? Porque para contextualizar a história. Se você entender a história de cada livro, e eu vou falar agora aqui dela, tu entendeu os 5 primeiros livros, tu entendeu toda a cronologia. Olha só que interessante. Gênesis representa o quê? A criação e a promessa de uma terra, não é? É isso que Gênesis representa. Aí esse povo sai de Gênesis e é escravizado dentro do Egito, não é? Aí o que acontece depois de 400 anos? Deus chama eles em direção à terra prometida, e isso acontece o que? Um êxodo. Não tem o êxodo rural que a gente fala, que é o pessoal saindo do campo indo para a cidade? Aqui aconteceu um êxodo egípcio, o pessoal saindo do Egito, indo em direção à terra prometida. E até onde vai esse livro? Vai até quando Moisés chega no pé do monte de Sinai. Quando chegou no pé do monte Sinai, ele sobe. Quando ele sobe lá em cima, o que Deus fala para ele? A lei, ou seja, Levíticos, no Sinai. Moisés desce do Sinai e começa o quê? Uma jornada do Sinai até a entrada da terra prometida. Números. É isso que fala o livro de Números. Leia para vocês verem. Ele vem para as guerras, vem aquele monte de coisa que acontece, os milagres inúmeros, as tentativas de derrubar Moisés da liderança, até chegar na porta da terra prometida, que o abençoado me chuta a pedra ao invés de falar com a pedra. Deuteronômio representa o quê? A instrução para a vida na terra da promessa, e o resumo de tudo que passou. Esses são os 5 primeiros livros. Então, se você entender a cronologia, Gênesis vai falar o quê? A criação em direção à terra. Êxodo, a saída da escravidão até o pé do Sinai. Levíticos, a lei que recebeu no Sinai. Números, o caminho até a entrada da terra prometida. E Deuteronômios, a instrução para entrar lá dentro. Você tem os 5 primeiros livros gravados na mente. Pão. Gravou, depois daí é mais fácil, né? Não? Claro que é. Vamos lá. A questão aqui perguntada antes foi: será que a Bíblia é o único código que se tem hoje de referência do que Deus falou? Não. Existe um outro código chamado a Torá oral, ou a lei oral, passada de pai para filho. Por exemplo, onde você encontra escrito: criança que brinca com fogo, faz xixi na cama? Não é isso aí? Isso é uma lei oral que os pais passam para os filhos, não é? Sábado de aleluia, aleluia. E depois vem o que? Depois o sábado de aleluia, que na sexta-feira, como é que é? A sexta-feira é santa, mas o sábado tu pode fazer o que vira o capeta ali também no sábado, né? Não dá nada aí. Não pode apanhar, né? No sábado que pode apanhar? Na sexta não pode apanhar, né? Daí faz tudo na sexta-feira, no sábado pode virar, apanhar lá, é isso aí. Aonde está escrito isso? O que é a lei oral, a Torá oral? Eu vou explicar para você, e você tem todos os textos aí, tá bom? A Torá oral nada mais é do que as primeiras instruções de Deus para o homem. Aí o homem ia transmitindo um a um, transmitindo um a um, transmitindo um a um. Agora você imagina ao longo dos anos isso. Quem tinha cabeça para decorar? Quantos mandamentos existem? Quantos? 613 mandamentos. Quem consegue decorar os 10? Qual que é o 7º mandamento? Hein? Qual que é o 7º mandamento? Você está entendendo? Essa é uma piadinha sarcástica e apavorante. A gente não consegue saber os 10. E a gente diz que quer
Senhor, olha o que Jesus falou: quem não guarda os meus mandamentos não pode ser meu discípulo. Mas daí ele resumiu em 2: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, tua força, e o próximo como a ti mesmo. Não é isso? Vamos lá, 613 mandamentos. Quantos são? Como é que é dividido os mandamentos? 365 são chamados negativos ou proibidos. 248 positivos, ou seja, eu posso fazer. O que Deus quer mostrar com isso? Que você não pode fazer uma coisa por dia. Claro que não, mas que tem um mandamento que é proibido por dia praticamente. São 665 negativos: não matarás, não farás, não farás, não pode, não vai, não deve, não pode, não vai, um por dia. E 248 positivos: amarás, serás, andarás. Está entendendo? E o que isso tem a ver? Por exemplo, o dízimo. Para quem que é o dízimo? Para quem foi dado a lei do dízimo? Para quem? Não, para os filhos de Israel, ou seja, para o povo israelita. Esse é o primeiro mandamento para eles. Agora, nós podemos nos apropriar das bênçãos contidas no dízimo? Pode. Mas se você não der, tu vai ser condenado por isso? Agora, por exemplo, não matarás, também foi dado para os filhos de Israel, mas se você matar, tu vai ser condenado por isso? E se você não mata, tu estás cumprindo. Que tinha escrito em Levíticos que não pode matar, não pode vestir uma veste com duas linhas, cortar a barba. Isso. Por exemplo, assim, Levíticos fala sobre carne de porco. Carne de porco. Quem come carne de porco aqui? Vamos lá, no período gestacional, o que o médico fala para as grávidas? O que o médico fala para a grávida? Não coma carne de porco. Sabia disso? A medicina durante o período gestacional ele orienta: não coma carne de porco. Por quê? Porque pode se contaminar e pegar aquele bicho lá, um vírus. Nós temos aqui um caso de um jovem aqui que é cego de um olho porque comeu carne de porco. Tá bom, a Bíblia fala para tu não comer, mas ela te condena se tu comer? Não. Mas se você não come, tu não está evitando um malefício para a tua saúde? Tu tem uma bênção contida naquilo, mas é uma opção tua. Esse é o positivo. Agora o negativo é: não faça isso, não adore outro Deus, não adultere, não cobice, não minta. O que Jesus fala? O diabo é o pai da mentira, ou seja, é algo mais severo. Então eu prefiro tentar ler e receber as bênçãos contidas no mandamento, por mais que não seja para mim. Pastor, tu guarda o sábado? Guardo, eu guardo o sábado. Mas tu é sabadista igual os caras lá, os adventistas? Não, eles nem sabem o que eles estão falando sobre guardar o sábado. Guardar o sábado, na sexta-feira, a minha família, a gente ora ao Senhor, e da sexta-feira às 6 da tarde até o sábado às 6 da tarde eu divido em 3 momentos o meu dia. Da sexta-feira de noite eu tiro para ensinar a minha liderança e alguns da igreja. No sábado de manhã eu tiro para mim aprender as escrituras, então eu sento para ler. E no sábado à tarde eu tiro para estar com a minha família, e a gente sai para passear, para mim poder ensinar meu filho, poder ser um pai para eles, poder transmitir aquilo que eu vivencio. E isso, pastor, é guardar no sábado. É uma das várias formas de se guardar um sábado, de uma forma não ortodoxa, não religiosa, não autoritária, não dizendo: o cara está aí, quem não guarda? É uma opção sua. Lá fala: guardarás o sábado, não fala não pode ficar sem guardar, fala guardarás. Lembra-te do dia do sábado
E olha só, por que para nós não tem um peso de lei igual para os judeus? Porque para os judeus eles são obrigados a guardar, conforme Deuteronômio. E para o povo só é obrigado a lembrar do sábado. É isso que fala, são duas palavras diferentes. Êxodo diz o quê? Lembra, pode ver lá o mandamento, vamos abrir comigo lá. Êxodo 20. Eu quero. Êxodo 20. O que diz aí? Tá, vai direto agora lá no sábado. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Lembra-te do dia do sábado. Por que Deus falou lembra-te, não falou guarda? Porque diante de Moisés havia egípcios, haviam árabes, haviam hebreus, haviam ismaelitas, haviam todo tipo de povo, que não saiu do Egito só hebreus, né? Saiu muitas nações junto com os hebreus. Aí Deus vai mandar uma palavra de ordem para o povo. Então o povo, se lembrem, agora para entrar na terra da promessa, Deuteronômio, capítulo 5, na terra da promessa só quem vai entrar? É só os hebreus. Agora é só para os filhos, agora a coisa é só para quem me conhece. Deuteronômio 5:12. O que diz aí? Guarda o dia de sábado. Guarda o dia de sábado. Está entendendo? Quando Deus está falando para um povo generalizando, Ele está dizendo, lembrem. Pessoal, lembra do sábado. Agora quando está só os filhos, Ele chamou para perto. Na entrada da terra prometida, Ele fala o seguinte, agora eu vou repetir para vocês as leis. Vocês guardem. Vocês não é só se lembrar não, vocês têm que executar a minha lei. Vocês são filho. Com o povo do lado, eu digo para eles se lembrarem do descanso. Agora para vocês não, vocês têm uma obrigação, guardar. Por isso que o judeu é pontual em guardar. E por que nós não somos pontuais? Porque nós temos que lembrar. E agora quem que se lembra do sábado? Eu. Se você não quer guardar, quem lembra? Não, a adventista guarda. Da forma deles, né? Da forma deles. Aí eu não vou entrar no assunto aqui. Tá gravando. Vai que esse vídeo se espalha, né? Quero trazer uma contenda dos irmãos. O que é a Torá oral, gente? Êxodo 33:11, olha o que diz ali. Falava Deus a Moisés face a face, como um homem fala a qualquer. Como um homem qualquer fala a seu amigo. Deus falava com Moisés. Torá oral, transmitia falando. Mais alguns textos, lá em cima lá, Números 12:8, boca a boca falo com ele, claramente e não por enigmas. Outro texto, Levíticos 26:46, são esses os estatutos, juízos e olha lá, leis. Quando está falando em leis, ele não está falando de lei 1, 2, 3, 4, ele está falando de dois parâmetros de lei, uma que está escrita e a outra que está sendo falada, que deu o Senhor entre si e os filhos de Israel no monte Sinai, pela mão de Moisés. Olha só, Êxodo 24:12, dar-te-ei tábuas de pedra e a lei e os mandamentos que escrevi. O que as tábuas de pedra eram? As leis. Por que ele fala? Dar-te-ei tábuas de pedra e a lei. Está entendendo o que Deus está falando? Moisés, eu vou te dar as tábuas de pedra, os 10 mandamentos, e a lei. Eu vou continuar falando para você. Isso é a Torá oral.
Mais um texto, Deuteronômio 12, 21. Então matarás as tuas vacas e as tuas ovelhas, como te ordenei. Deixa eu te perguntar, tenta encontrar na Bíblia como se mata uma vaca. Você trabalha na BRF, sabe muito bem como é que se mata o frango lá. Para o judeu não tinha uma ordem certa de matar? Tinha uma faca certa, não tinha? Encontre ela na Bíblia como? Tu não vai encontrar, porque isso é passado de pai para filho. O pai chamava o filho e dizia: vem cá, filho, eu vou te mostrar como é que Deus falou que se mata o frango, assim ó, zum. E o filho passou para o filho dele, e o outro passou para o outro. É aí? Ah, não, é aqui, caiu a internet, deve ter caído a internet então. Foi. Ah, aqui caiu. Deve estar levantando. Agora liga o cabinho lá, que daí vai. Liga o cabinho do lado aí no Data Show. Está entendendo como é que funcionava essa lei aí? Eu vou continuar passando o que está escrito de vocês aí. A Torá oral, por exemplo, como é que se deve guardar o sábado? Alguém sabe? A Bíblia só fala: guardará o sábado. Agora, qual que é a pergunta de todo mundo? Como? Não é? Foi a internet, Adri? Desliga a internet aí e volta de novo, que daí. A Torá oral explica certinho, gente, como que se deve guardar o sábado. Jesus não falou um dia? Peraí, se tu vê um animal morrendo no dia de sábado, tu faz o quê? Tu deixa morrer ou tu vai salvar ele? Vai o quê? O que Jesus estava usando? Que lei que ele estava usando aí? A lei oral. Aqui não está escrito isso. Depois da Torá oral, que é passada de pai para filho, é uma lei que Deus passou para Moisés. O que vem? Vem a Mishnah. Na sua apostila está escrito Mishnah aí, procurei Mishnah. O que é Mishnah? É um compêndio de alguns tratados, tá? Aqui o Rafa ele alterou, tem que ser primeiro a Mishnah, depois o Talmud. Aqui. Agora, não voltou a internet, vai até Mishnah lá. Mishnah, tudo junto. Mishnah. O que é a Mishnah? A Mishnah é a lei oral que foi escrita. O que é a lei oral que foi escrita? Por exemplo, criança que mexe com fogo faz xixi na cama ou se queima. Se ninguém escrever isso, daqui a alguns anos isso se perde. Então alguém pegou, sentou e disse assim: fala para mim como é que Deus falava para você sobre matar algum animal. Não, Deus falou que para matar o animal tem que puxar uma faca, que tem que ter a ponta torta para o lado do poente, e que tem que puxar o animal degolando ele da esquerda para a direita, num golpe certeiro, o sangramento tem que sair todo o sangue, tal. Onde está escrito isso? Na Mishnah, nos tratados. Como é que a gente tem acesso a isso? Cara, como é que é a internet? Agora voltou. Bênção de Deus, glória a Deus. Eu vou abrir aqui uma imagem para você ver. Um tratado babilônico. Você tem aí na sua apostila aí um dos tratados babilônicos. Vou botar aqui o compêndio. Deixa eu ver se vai abrir. Bom, eu não vou conseguir abrir uma imagem aqui. Mas um tratado babilônico, só um, completo, ele está, se você for pensar no site hoje, ele está R$6.000.
6.000. É uma parede de livro assim, ó, mais grossos que esse. Um tratado. Nós temos 63, eu estou enganado. Para saber tudo certinho, todos esses tratados, eles falam a respeito do que a Bíblia não está falando, mas eles dão base do que a Bíblia deu base. É tipo assim: por que aconteceu isso, papai? Aconteceu isso, por isso e por isso e por isso, filho. Está entendendo? E eles vão escrevendo, e vão escrevendo. Pai, como é que eu julgo um caso de alguém que foi pego em adultério com o irmão da irmã? Por exemplo, são milhares de casos. Esse aqui, por exemplo, é a quarta, eu falei para vocês, é a quarta parte de um compêndio de 12, que faz parte, é uma parte das 63, ou seja, são 12 livros, essa aqui é a quarta parte só, tem mais de 300 páginas aqui. Aqui tu vai ver, por exemplo, assim, ensinamentos de um rabino passando para outro. O rabino Ismael falou a respeito de tal coisa com o seu filho sobre isso. Aí tu vai ler o que os pais passavam para os filhos. A Mishnah, então, a canetinha? Olha aqui. Tá. Eu acho que essa parte aqui eu vou passar todas, cara, porque não vou ler. Não tem como ler aqui. Tem muita coisa para nós ler. Tá. O que é a Mishnah então? A Mishnah nada mais é, eu vou passando aqui, vou voltar até o Talmud. A Mishnah nada mais é então, ali, do que a lei oral escrita. Tá difícil de entender agora? Eu sei que agora complicou, né? A lei escrita e a lei oral. A lei escrita, você tem aqui ela, está aqui. A lei oral é o que está aqui, mas que não fala. Por exemplo, como é a história de não matar, como é a história de não adulterar, está na lei oral. Essa lei oral foi passada de pai para filho, até que chegou um período na Babilônia, em que os caras disseram o seguinte: gente, ou a gente escreve isso, ou vai se perder, porque o povo é muito, eu tenho que passar um a um, esse milhões de livros aqui não vai dar, vamos escrever. E ó, se atracaram os rabinos a escrever, e criaram um acervo. Tá bom, aí montou-se uma academia. Tá bom, nós temos um acervo aqui, pastor, 1000 livros, e eu li num desses livros sobre tal assunto. Como que se julga isso? Um exemplo claro: o irmão fazendo uma contenda na igreja, o que eu tenho que fazer? A Bíblia fala, chama uma testemunha, coloca o irmão diante do irmão e fala: cara, se arrependa, brother. O cara continua fazendo a contenda, problemão, eu coloco o cara diante da congregação: irmão, o cara aqui está acontecendo isso, já pedi perdão, já aconteceu isso aqui, o cara não quer se arrepender. Se o cara continua fazendo, considere ele por excluído da congregação. Essa é a lei. Jesus falou isso aí. Tá bom, pastor, e quando o senhor fizer isso aí, não vai ter irmão que vai ficar ferido? Como é que a gente faz aí? Aí não está escrito. Nesse caso, surge o quê? O Talmud. O que é o Talmud? O Talmud consiste em 63 tratados de assuntos legais, éticos, históricos, escritos pelos antigos rabinos, e foi publicado em 499 depois de Cristo. Ou seja, até Cristo não tinha isso aqui. 500 anos depois de Cristo, nas academias religiosas da Babilônia, onde vivia a maior parte dos judeus daquela época. É uma compilação de leis e de erudição, e durante séculos foi o mais importante compêndio das escolas judias. O judaísmo ortodoxo baseia suas leis geralmente nas decisões encontradas no Talmud. Então, para julgar um caso como esse, eu teria que pegar o Talmud, abrir o Talmud e dizer o seguinte: já aconteceu esse caso na igreja tal, e eles fizeram isso com o irmão. Podemos fazer isso, ou vamos procurar outro argumento, num
num outro tratado do Talmud. E isso pode demorar meses, tá bom? O que é? Os mesmos sábios rabinos... ali. Os mesmos sábios rabinos que nos deram o Talmud compilaram também o Mishnah, coleção de comentários rabínicos sobre ensinamentos morais da Bíblia, ou seja, a Torá oral, frequentemente citados em sermões na literatura judaica. Em torno de cada verso das Escrituras, os eruditos teceram considerações morais, cada verso, um a um. Quando Deus falou aqui, por que Moisés chamara a Bezalel e a Oliabe? O que isso quer dizer? Bom, vamos perguntar para quem é mais antigo. O que falavam sobre isso? Falavam isso, está aqui, ó. Os rabinos estudaram a Bíblia com a convicção de que toda a verdade estava encerrada em suas páginas, bastando lê-la para desvendarem o opulento acervo de sabedoria. Então eles descobriram isso aí. Se a gente ler, a gente vai encontrar sabedoria. E quando encontrou a sabedoria, vamos escrever ela. Vamos anotar isso aí, para com que outros saibam. Fechou? Perguntas. Talmud babilônico nada mais é do que o mesmo Talmud, só que escrito durante o período da Babilônia, com questões, por exemplo, como que a gente vive dentro da Babilônia e não se contamina com ela. É isso. Vai até o babilônico ali e encerra. Pergunto: duas. A escrita e a oral. Duas leis: a escrita e a oral. Agora, dentro dessas leis, quantos tópicos nós temos? 613, que são 613 mandamentos. Tem uma diferença, pastor, entre estatuto, juízo, mandamento e lei? Tem ou não tem? Tem. Leis são quantas? Duas. Mandamentos, 613. Estatutos, muitos estatutos. Muitos. Para cada mandamento há vários estatutos. Juízos é o não cumprimento do estatuto, não cumprimento do mandamento, então a execução dele. Se tu matar, tu vai morrer, é um exemplo. Olho por olho, dente por dente, é um juízo. Está entendendo? Quantas leis? Duas: oral e escrita. Mandamentos, 613. Estatutos, muitos, não tenho o número exatamente aqui. Juízos, para cada mandamento há um juízo. O que Jesus resumiu? Quantos mandamentos são? Está entendendo? Ele não falou que são duas leis, ele falou que são 2 mandamentos. Quais são os 2? Jesus inventou isso? Não. Jesus não inventou isso aí. Jesus possivelmente, na época de Jesus, haviam 2 academias. Academia de letras. Precisava fazer funcionar isso aqui, daí eu consegui escrever de novo ali. A Academia de Letras. Aqui a internet caiu. Agora acho que vai funcionar. A Academia de Letras do Rabino Shammai e a Academia de Letras do Rabino Hillel. Hillel foi o mestre de Gamaliel. Alguém lembra de Gamaliel na Bíblia? Mestre de Paulo. Vamos pensar o seguinte: na época de Jesus haviam só 2 escolas, Colégio Bom Pastor e Colégio Marista, mas nenhuma escola, só o Bom Pastor e só o Marista, na nossa linguagem para a gente entender aqui. O Marista era a escola de Shammai, uma escola rígida, uniformizados até o pescoço, ninguém podia fazer o que quisesse, rígida. Na escola Bom Pastor, a escola de Hillel, uma escola um pouco mais flexível, usada de sabedoria. Jesus frequentou qual? Possivelmente as 2.
passou por essas academias, as crianças passavam por elas, alguns seguiam, outros não. Paulo ficou, onde aprendeu com Gamaliel, um grande sucessor de Hilel. Nesse livro aqui fala sobre ele, fala sobre Gamaliel e fala sobre Hilel. Veja bem, uma vez perguntaram, conta um ensino rabínico, que um jovem discípulo chegou para Shammai e falou assim: o senhor pode me explicar todo a Taná, que é o Antigo Testamento? Shammai olhou para ele, virou para ele e falou: nem que tu passasse a tua vida inteira estudando, tu nunca saberia, vai-te embora. Pensa num rabino duro. Aquele discípulo saiu correndo e foi para a escola de Hilel. Chegou na escola de Hilel e falou: rabino, o senhor tem como me explicar todo o Antigo Testamento? O rabino falou: fica num pé só. Fica aí, Fabiano, num pé só. Está gravando? Não, né? Não? Tá? Vem cá então. Fica num pé só então. Eu vou te explicar todo o Antigo Testamento. Quando o jovem ficou no pé só, ele falou assim: ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E o resto é o resto. Explicou todo o Antigo Testamento para o discípulo. Aí passam-se alguns anos e vem um rabino chamado de rabino, rabi. Muitos homens falam rabi, mestre. Jesus era um rabino. Como é que é essa história da lei? Ele fala o quê? Flexibilizou para poder atrair atenção, para falar a linguagem do povo que sabia. Quem ensinava assim? Hilel, anterior a Cristo. Ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E o resto é o resto. Está entendendo? Quando você começa a estudar aquilo que é original, tu pensa: meu Deus, isso então quer dizer que não foi Jesus que falou? Não, Jesus apenas estava ensinando ao povo uma cultura que eles já conheciam. Ele não precisava inventar nada, cara. O Pai já vinha revelando muita coisa para eles. Eles tinham conhecimento, eles não eram pessoas que não conheciam nada de Deus, eles conheciam. Agora o que Jesus precisava fazer era trazer a mentalidade deles um governo, um reino. Então ele precisava pegar fragmentos de ensinamento oral, fragmentos das escrituras e ir jogando no seu ensino. Está entendendo? Quando a gente entende isso, cara, fica muito mais fácil compreender algumas condutas de Jesus. Por que Jesus vai para alguns lugares onde outros não vão? Por exemplo, por que Jesus podia andar na Galileia? Quantos sabiam que a Galileia era um lugar impuro, considerado impuro? A Galileia era considerado um ambiente impuro para os sacerdotes. Sabiam disso? Por que era impuro? Porque os caras eram peixeiros, meu. Os caras passavam o final de semana no mar, pescando, ou seja, não guardavam o sábado. Quem não guarda o sábado? É os ímpios, para os sacerdotes, pensando, né? Aí Jesus está no meio deles, um rabino no meio dos caras impuros. Agora, por que Jesus podia estar lá? Porque ele não trabalhava no templo. Ele não trabalhava no templo. Agora, se ele trabalhasse no templo, ele podia estar lá? Não. Por que os caras queriam que Jesus ficasse no templo toda hora e Jesus saía fora? Porque se os caras, os grandes rabinos da época, batessem o olho nele: fica conosco, tu ensina muito bem, fica aqui. Se ele ficasse ali, ele não podia mais entrar no meio do povo, porque o povo era impuro, e um sacerdote não se contaminava com o povo, e Jesus queria o povo. Então por isso ele trocou o glamour do templo para estar perto do povo. Ele usou a lei. Está entendendo? Se você entende isso, tu pensa: aí tá, mas aí desfigura um pouquinho a imagem de Jesus? Claro que não. Tu começa a amar mais ainda o cara, porque ele podia estar lá sentado juntamente com os grandes rabinos da época. Poderia, quem sabe, estar perto do sumo sacerdote auxiliando ele, mas ele preferiu estar do lado de Zaqueu, um publicano, pecador. Ele preferiu estar do lado de Lázaro. Ele preferiu entrar no barco com Pedro. Está entendendo? Se você entende tanto da lei escrita quanto da lei oral, tu começa a perceber que a lei vive ao teu favor.
desde que você saiba usar ela. Tá bom, pessoal? A gente encerra a aula aqui, 10 minutinhos de atraso, 10 minutinhos de atraso também.